Bom dia, pessoal! Como estamos? Felizes, bem, animados para essa semana? Mais ou menos. Bom, antes de mais nada, eu queria avisar vocês que o estudo dirigido está aberto, tá? Essa semana tem estudo dirigido. E aí, essa semana tem estudo dirigido. E aí fica aberto até o fim de semana, certo? Abre hoje, fica aberto até o fim de semana. E vocês podem executar, eu acho que vocês já entenderam mais ou menos essa dinâmica de estudo dirigido, mas vocês podem executar, aí fecha, depois quando voltar, ele volta de onde estava. Então, isso de certa forma dá uma certa liberdade para vocês, né? Eu estou com dúvida, ou eu quero discutir na monitoria, me pegou esse exercício, enfim. A ideia é essa, tá? Lembrando que eu não estou preocupada em vocês responderem certo ou errado. Eu estou preocupada com vocês executarem e saber o que vocês estão executando, tá? Prestar atenção em detalhezinhos, que tem alguns macetezinhos, enfim. Ficarem atentos a essas coisas, tá bom? Então, o estudo dirigido está aberto. E dessa vez, sim, a lista de exercícios para ser entregue na quinta-feira, né? Essa semana teremos uma semana cheia de 5 dias úteis, saudades dos que tinha menos. Mas é isso, é a vida, faz parte. E pensando também que estamos encaminhando para a nossa primeira avaliação, né? Sim, estamos fechando esse período de conteúdos. E aí a gente está encaminhando para a nossa primeira avaliação. Tá, antes disso, eu quero saber se tem gente nas salas auxiliares. Temos? Sala 8. Oi, pessoas, bom dia. Sala 13. Bom dia, pessoal que está chegando. Vamos acomodando, 6 aqui. Bom dia para nós. Bom? Ótimo. Então, vamos lá. Já falei do estudo dirigido. A lista de exercício está disponível no Moodle, tá bom? Está lá desde a semana passada. Quem não está achando, depois dá uma procuradinha com mais calma, porque está lá. O que mais? Eu queria trocar uma ideia com vocês, no sentido de conteúdo para essa semana. Vem cá comigo. Hoje a gente vai falar, a gente precisa de duas características de funções para fazer o seu gráfico, que é crescimento, decrescimento e concavidade. Concavidade a gente encerra hoje, tá? E aí, então, hoje a aula a gente vai encerrar fazendo gráfico em intervalo fechado. Tá bom? Aí, na aula de quarta, eu separei para a gente fazer uma revisão de conteúdo. A sugestão que eu vou propor para vocês é o seguinte: ao invés de ser uma revisão desse conteúdo, a gente pega a aula de gráficos, que eu vou precisar de gráficos para intervalos abertos, que ia ser na segunda, joga ela para essa quarta, para essa semana a gente quitar tudo que é teoria. E aí, na semana que vem, a gente vai fazer gráfico e vai ver aplicação de derivada. O que vocês acham? Vou mostrar o planner para vocês terem um pouquinho mais de contato com isso. O planner está aqui aberto. O que eu estou dizendo é, dia 27, quarta-feira agora, certo? 27, quarta-feira agora, a gente teria um período que eu ia fazer uma revisão de conteúdos com vocês e fazer exercícios. A ideia é que eu pegue essa teoria aqui, que é de gráficos, que eu vou precisar falar de limites infinitos no infinito e assíntotas, jogar ela para quarta e essa aula aqui vir para segunda-feira. Que daí a gente já quita tudo que a gente precisa quitar de teoria nessa semana agora. E aí a gente vai ter, basicamente, fazendo exercício e revisão, 2 semanas até a prova. Pode ser? Tá de boa? Melhor termina agora conteúdo tudo e depois fica só fazendo exercício e revisando. Pode ser? Então, fechou. Então, a aula de quarta-feira, a gente fecha tudo que a gente precisa saber de gráfico. Massa. Então, tá bom. Era isso que eu queria saber. Para a aula de hoje, como eu disse para vocês, a gente vai falar de concavidade de funções, tá?
Lembrando de novo que a gente está falando de propriedades que são locais, tá? E aí, na aula passada, a gente viu crescimento e decrescimento de função, que está totalmente relacionado ao sinal da primeira derivada. Lembra disso? Lembra disso? Crescimento e decrescimento depende do sinal da primeira derivada, tá? Agora, concavidade vai depender do sinal da segunda derivada, ok? E aí, o trabalho que a gente fez lá para a primeira derivada, de estudar alguns pontos interessantes, isso tudo, esses tipos de perguntas são as mesmas, tá? Vem aqui para o quadro 3, para eu comentar mais específico. Então, a aula passada a gente pode resumir ela nesse quadro aqui inteiro, que é o seguinte: o teorema, que é o mais importante, ele nos diz que se uma função é derivável em um intervalo aberto e a sua derivada tem sinal positivo para todo ponto dentro desse intervalo, então a nossa função f vai ser crescente nesse intervalo. Se ela tem a derivada negativa nesse intervalo, então ela é decrescente nesse intervalo, certo? Quando quando o f' de x é igual a 0, esse é um candidato a ser ponto crítico, certo? Quando que é ponto crítico? Quando esse ponto está no domínio. Se ele não estiver no domínio, ele não é ponto crítico, tá? Ok. E aí vem algumas junções de propriedades. Se o ponto é crítico e a função derivada muda de sinal, então aquele ponto é um ponto de extremo. O que é ponto crítico? Derivada igual a 0, ou a derivada nele não existe. O que é ponto de extremo? Se ele é de máximo ou de mínimo. Tá? Ponto de extremo é ponto de máximo ou de mínimo. Então, se um ponto é crítico, se a derivada nele é 0, e a derivada muda de sinal próximo desse ponto, então esse é um ponto de extremo. Quem é que estuda o ponto de extremo? É o teste da primeira derivada. A gente já vai fazer ele junto. Se o ponto é de extremo, ou seja, se ele é de máximo ou de mínimo local, e o intervalo é aberto, então esse ponto, para além de, se ele é extremo, se ele é de máximo ou de mínimo, ele vai ter que ser crítico, ou seja, a derivada nele vai ter que ser igual a 0. Quer falar? Pode falar. Se no caso dessa derivada primeiro, por exemplo, ela gera uma equação de segundo grau, então as duas raízes que a gente encontrar vão ser maior que 0 e vai fazer da reta crescente, nesse caso? Volta. Se, por exemplo, no caso, a primeira derivada der uma função de segundo grau. Então, nesse caso, se a gente encontrar as duas raízes, as duas vão ser, no caso, maior que 0? Se a segunda derivada é uma função de grau 2. Se a primeira derivada... Se a primeira derivada é uma função de grau 2. Como é que você acha os pontos críticos de uma função de grau 2? Bhaskara. Pontos críticos não, perdão. Como que você acha as raízes de uma função de grau 2? Que é isso? É fazer f' igual a 0, né? F' igual a 0. Se aqui é uma função de grau 2, eu tenho que achar as raízes de uma função quadrática. Bhaskara, você acha x1 e x2. Ok. Aí você quer saber o sinal dela. Bom, aí você vai entender se a concavidade está para cima ou está para baixo. E aí você vai estudar esse sinal. Tem algumas formas de você fazer isso. Ou você pode colocar numa retinha todos os pontos críticos e analisar a direita e a esquerda. E aí, por exemplo, f' de x igual a x menos 2, x menos 1. Né? Você já deixou ela fatorada. Você pode tanto colocar, semelhante ao jeito que eu não terminei na sala na vez passada, mas seria x menos 2, você analisa o que está acontecendo perto, e x menos 1, você analisa o que está acontecendo perto, e daí você vai para o da derivada. Né? Ok, ou você pode fazer isso, ou você pode fazer de um jeito só. O gráfico dessa função aqui, você sabe que ela vai ter concavidade voltada para cima, e a raiz, uma dela é 2 e outra é 1, né? Então, vai ser alguma coisa tipo assim, ok?
Lá no gráfico, isso aqui é y positivo, isso aqui é y positivo, isso aqui é y negativo. Você já estudou o sinal da derivada. Por isso que para estudar o sinal da função derivada, a depender dela, você tem várias maneiras, tá? Eu prefiro essa, porque essa daqui ela fica meio que padrão para todas, né? Então, se a gente entendeu essa, a gente vai conseguir fazer de todo mundo. Mas você pode pensar assim também. A gente vai fazer mais um aqui junto, tá? A gente vai terminar a aula de hoje fazendo um intervalo fechado. Pronto. Agora, se o ponto é de máximo ou de mínimo local, e o intervalo ele é aberto, então esse ponto vai ser um ponto crítico, ou seja, a derivada nele vai ser igual a zero. Então, agora, a depender do gráfico da função, e aí a gente vai terminar essa aula sabendo analisar isso. Por exemplo, se eu ver um gráfico tipo esse. Um gráfico de uma função normal. Isso aqui chama função normal. Função de distribuição normal. Se alguém já viu probabilidade na vida, ou está vendo estatística na vida, um troço tipo esse, tá? Não pus nadinha. Ok, se eu vejo um gráfico tipo esse, hoje, até agora, nesse momento, a gente sabe dizer, esse aqui é um ponto de máximo local, certo? Vai ser global, mas máximo local, ok. Então, a derivada nele é igual a zero, certo? Ponto de máximo, então, se a derivada nele é igual a zero, então ele é ponto crítico, não é isso? Tá, então, esse ponto aqui, eu sei que é um ponto crítico. Hoje a gente vai aprender os pontos. Aí, o que acontece? A função vem com concavidade. Hoje a gente vai definir concavidade e falar de um pontozinho interessante, que é um ponto onde a função muda de concavidade, que é chamado ponto de inflexão, tá? Então, a função vem crescendo. Concordam comigo que da esquerda até esse ponto a função está crescendo? E a partir desse ponto a função decresce, certo? O que vai mudar é a concavidade da função, concordam comigo? Sim? Até aqui, mais ou menos, marrom. Mais ou menos até aqui, a função vinha crescendo com concavidade para cima. Daqui para frente, ela vai crescendo, mas com concavidade para baixo. Não é isso? Mais ou menos, consegue entender mais ou menos isso? É sutilzinho, esse ponto aqui ele é bem sutil. O mesmo acontece do lado de cá, né? A função está decrescendo, mas daqui até aqui, ela decresce com concavidade voltada para baixo. Daqui para frente, ela decresce com concavidade voltada para cima. Esse pontinho bem sutil graficamente, ele é chamado ponto de inflexão. E aí a gente ele é um ponto interessante para a gente fazer gráfico de função também, tá bom? Então, recapitulando, agora vocês já conseguem bater o olho no gráfico e falar, esse ponto aqui é um ponto crítico. Se a derivada nele é igual a zero, ele é um ponto crítico. Pode ser de máximo, pode ser de mínimo local, tá? Ok, outra coisa. Agora, com a aula de hoje, a gente já vai entender quais são esses pontinhos em que ela muda de concavidade, e aí a gente sabe fazer gráfico de função, pelo menos em intervalo fechado, tá? Intervalo aberto eu preciso de uma propriedade que são assíntotas e limites infinitos e no infinito, tá bom? Então, ainda não, mas a gente vai chegar lá. Beleza. Ponto de extremo, intervalo aberto, então ponto crítico. Aí, como eu disse para vocês, se o ponto é crítico, a função derivada muda de sinal próximo desse ponto, na vizinhança desse ponto. Então, esse ponto ele é ponto de máximo ou de mínimo local, certo? O teste da primeira derivada ele vai caracterizar esse ponto, em ponto de máximo ou ponto de mínimo local. Se eu estou à esquerda do ponto, a derivada nesse ponto é negativa, então a função decrescente, ela decresce. Se a partir desse ponto a derivada tem sinal positivo, a função... vocês sabem ler, que bom! E aí, naturalmente, esse ponto, então, vai ser um ponto de
Mínimo local. Aparentemente vocês já esqueceram, né? X igual a P, ponto de mínimo local. Se a função derivada tem sinal positivo à esquerda do ponto, sinal positivo, a função é crescente. Se a função derivada tem sinal negativo a partir do ponto P, a função é decrescente. Então, x igual a P vai ser ponto de máximo local. Isso aqui é da aula passada. Se a função derivada não muda de sinal no ponto P, então isso é inconclusivo, ou seja, x igual a P não é ponto de extremo. Ok, precisa mudar de sinal. Precisa mudar de sinal. Se não muda, não é extremo. Tá bom, vou soltar o primeiro vídeo e aí eu volto amarrando. Então, nesse vídeo eu vou comentar com vocês concavidade de função, ponto de inflexão, e a gente vai passar a estudar concavidade de função, se ela é côncava para cima ou côncava para baixo, tá? Pode soltar? Bom vídeo. Olá, pessoal. Já sabemos que o sinal da derivada de uma função f em um intervalo aberto nos dá informações a respeito do crescimento ou do decrescimento da função f. Neste vídeo, vamos entender qual é a informação que o sinal da segunda derivada de uma função nos dá sobre o seu gráfico. Observem o gráfico dessas duas figuras. Tracejado em azul, temos as retas tangentes a essas curvas. Na curva à esquerda, podemos perceber que, conforme caminhamos sobre o seu domínio, o coeficiente angular de suas retas tangentes aumenta. Ou seja, a função derivada em cada um dos pontos vai ficando maior. Por outro lado, na figura à direita, podemos observar que, conforme caminhamos sobre o domínio, o coeficiente angular de suas retas tangentes vai diminuindo. Ou seja, a função derivada da função vai decrescendo. Isso nos induz à seguinte definição. Dizemos que uma função derivável em um intervalo da reta é côncava para cima se, neste intervalo, sua derivada for crescente. E dizemos que a função será côncava para baixo neste intervalo se sua função derivada for decrescente. Quando a função possui derivada segunda no intervalo aberto, fica mais simples determinar a sua concavidade. Basta lembrar que os intervalos em que uma função possui derivada positiva são intervalos em que f é crescente. Adaptando este resultado para a função derivada de f, temos que os intervalos em que a derivada da função derivada é positiva são aqueles em que a função derivada é crescente. Assim, o gráfico da função f será côncavo para cima. Esta observação nos leva ao primeiro resultado. Uma função que admite segunda derivada em um intervalo aberto será côncava para cima neste intervalo se sua derivada segunda for positiva e será côncava para baixo se sua derivada segunda neste intervalo for negativa.
Para lembrar deste resultado, basta pensar na parábola. A parábola x², que possui coeficiente dominante positivo, possui segunda derivada igual a 2, sempre maior que zero. E sabemos que a sua concavidade é voltada para cima. Já a parábola, que possui coeficiente dominante negativo, possui derivada segunda negativa em todo o seu domínio. E sua concavidade é sempre voltada para baixo. Como sabemos, derivabilidade é uma propriedade local. Então, é de se esperar que nem todas as funções tenham o mesmo comportamento de serem côncavas para cima ou côncavas para baixo em todo o seu domínio. Estes pontos em que a função muda de concavidade recebem um nome especial. O ponto x igual a p do domínio de uma função f é chamado ponto de inflexão se a função f é contínua em p e a concavidade do gráfico de f muda quando passamos por p. Uma vez que a concavidade da função está relacionada com o sinal da derivada segunda, os pontos em que f² se anulam ou não existam são candidatos naturais a serem pontos de inflexão. Suponha agora que P seja um ponto do domínio de f e que seja um zero da sua primeira derivada. Ou seja, suponha que P seja uma raiz da função f'. Se a segunda derivada de f for contínua em um intervalo aberto contendo P, então a reta tangente a f no ponto PF de P é horizontal. Se f² em P for menor do que zero, a continuidade de f² nos assegura que, em uma vizinhança de x igual a P, a derivada segunda é sempre negativa. Logo, o gráfico da função f tem um aspecto de um cume de montanha, o que nos diz que x igual a P é ponto de máximo local. De maneira geral, temos o seguinte resultado que caracteriza os extremos de uma função a partir da segunda derivada. O teste da segunda derivada nos diz que, para uma função derivável até segunda ordem, em um intervalo aberto contendo um ponto P, que seja um zero da derivada, a depender do sinal da segunda derivada neste ponto, este será ponto de máximo ou de mínimo. Ou seja, se f² em P for positiva, P é ponto de mínimo local. E se f² em P for negativo, então P é ponto de máximo local. Usando o teste da derivada primeira, podemos sempre classificar a natureza de um ponto crítico, em que a derivada se anula. Para tanto, basta estudar o sinal da derivada antes e depois deste ponto. A vantagem do teste da derivada segunda é que não é necessário o estudo de sinal da derivada primeira antes e depois de P. Basta calcular a derivada segunda no ponto x igual a P e estudar o sinal neste ponto. Os dois resultados apresentados neste vídeo
sintetizam todas as informações que a função derivada segunda de uma função pode nos proporcionar para a construção do gráfico de f. Bom, ficamos por aqui. Pronto, acabou. Vamos lá para o quadro 1, que daí eu vou amarrar tudo isso. Vocês entenderam, então, que para falar de concavidade, na verdade, a gente está estudando o sinal da primeira derivada, né? Tá, a gente vai concluir isso já já. Mas o que é concavidade? Que objeto é esse? De maneira formal, a gente diz que uma função ela é côncava para cima, se para todos os pontos dessa função, ela sempre está acima de uma função tangente em algum ponto. Tá? Para qualquer x, ou seja, esse t de x, lembra lá da demonstração que eu fiz com vocês da família de retas tangentes, a curva f em um ponto P? Lembra disso? Então, eu tenho aqui a reta tangente, a função em um ponto qualquer, ponto P qualquer. Pega uma reta tangente. Se toda a função estiver, toda a função que eu estou dizendo ali naquele intervalo, né? Lembrando que é sempre propriedade local. Se toda a função naquele intervalo estiver acima do gráfico, eu digo que a função ela está côncava para cima. Tá? Estiver acima da função t. Função t é a reta tangente em um ponto. Se em um certo intervalo a função f estiver acima dessa reta tangente, função f estiver acima dessa reta tangente, então eu digo que f é côncava para cima, tá? Então, se f de x for maior ou igual a t de x, vai ser igual porque no ponto x igual a p é igual, né? Essa retinha tangente é a função. Se a função estiver sempre acima, para todo x lá no meu intervalinho, isso aqui é sempre uma propriedade local, tá? Então, eu digo que f é côncava para cima, neste intervalo, tá? Analogamente, se o gráfico da minha função estiver abaixo da reta tangente a um ponto qualquer, ou seja, se f de x estiver sempre abaixo da função t para todo x dentro de um certo intervalinho, eu digo que a função f é côncava para baixo. É intuitivo, né? É absolutamente intuitivo. E é formal. Então, ou seja, é pouco prático, tá? Eu não vou ficar traçando tangente, aí ver se está para cima, se está para baixo. Zero prático isso, tá? E aí, inspirado no nosso teorema, naquele teorema do quadro 3, aquele teorema que diz que se a derivada de uma função é maior do que zero, a função f é crescente. Se a derivada da função é menor do que zero, a função é decrescente. Inspirado nesse teorema, a gente pode definir concavidade de função de outra maneira, tá? E é essa definição que nós vamos usar, tá bom? É essa definição que nós vamos usar. Bom, se eu tenho uma função que é derivável em intervalo i, eu digo que ela é côncava para cima nesse intervalo, se a função derivada for crescente. Ok? E eu digo que a f está côncava para baixo se a função derivada for decrescente. Eu não vou fazer desenho disso que eu já fiz no vídeo, tá? Não vou fazer desenho disso que eu já fiz no vídeo. Ok. E aí, o que vem? Qual que é o teorema que amarra tudo isso? Bom, ele é um teorema que conversa com essa definição e com o estudo do sinal da função, da função derivada segunda, tá? Ele nos diz o seguinte: se eu tenho uma função que é duas vezes derivável, se nesse intervalinho em que ela for, se nesse intervalinho que ela é duas vezes derivável, a sua derivada tem sinal positivo, a função f vai ser côncava para cima. Se a segunda derivada tiver sinal negativo, a função f vai ser côncava para baixo.
Vamos fazer um exemplo antes de demonstrar? Exemplo muito simples. Vamos para a função parabólica, né? X ao quadrado. A gente já viu lá do pré-cálculo e o professor demonstrou para a gente que se o coeficiente dominante numa função de grau 2 for positivo, a concavidade dela é voltada para cima, não é isso? A gente sabe que o gráfico dessa função tem esse comportamento. Ok. Mas agora vamos entender isso caracterizando o sinal da sua segunda derivada. Bora lá? Bom, vamos pegar primeiro a primeira derivada. Qual é a primeira derivada dessa função? 2x. Se o x for maior do que zero, 2x é maior do que zero, certo? Isso quer dizer que para x maior do que zero, a função f é primeira derivada positiva, crescente. Está crescendo, né? Ok? Se o x for menor do que zero, a primeira derivada é negativa. Primeira derivada negativa, a função está decrescendo. A função está decrescendo. Ok? X igual a zero é ponto, f' de x igual a zero é x igual a zero. X igual a zero é ponto crítico. Se a primeira derivada vem negativa e a primeira antes do zero e depois do zero passa a ser positiva, esse ponto crítico é ponto de mínimo. Tudo amarradinho, certo? Tudo amarradinho. Agora vamos olhar para o sinal da segunda derivada. Qual que é o sinal da segunda derivada? Qual que é a segunda derivada? Oi? 2. 2 é sempre maior do que zero. Se a segunda derivada é maior do que zero, a função é? Amarrou? Amarrou. Ok. Eu adoro esse exemplo, por isso, porque você pode juntar tudo nele só. Tá? Você vê crescimento, decrescimento, você vê concavidade, você vê tudo aqui. Vamos ver só para ela com coeficiente dominante negativo, só para vocês verem que amarrou mesmo, tá? F de x igual a menos x ao quadrado. Opa. Menos x ao quadrado vai ser um troço tipo esse, certo? Certo. Primeira derivada é? Não ouvi? Menos 2x. Se o x for negativo, fica menos com menos, mais. Primeira derivada positiva, a função está crescendo. Então, para x negativa, a função está crescendo. Está crescendo. Se o x for positivo, menos 2x fica negativo. Derivada negativa quer dizer que a função está decrescendo. A partir de zero está decrescendo. Ok. Agora vamos ver concavidade. Bom, x igual a zero, ponto crítico. Esse ponto crítico, como a primeira derivada à esquerda é positiva e a primeira derivada à direita é negativa, pelo teste da primeira derivada, esse ponto crítico é ponto de máximo local. Sim? Sim. Segunda derivada. Qual que é a segunda derivada? Menos 2. Menos 2 é sempre menor que zero. Segunda derivada negativa, côncava para baixo. Côncava para baixo. Acabou-se? Tá entendido? Entendido. Com função, o colega pediu para dar um exemplo com função cúbica. A gente vai fazer vários gráficos de funções, tá? Eu pego esse aqui só para induzir vocês o raciocínio, depois a gente volta e faz exemplo. Porque função de grau cúbico, você pode ter x ao cubo só, certo? Mas você pode ter x ao cubo mais ax mais quadrado, isso aí você já vai mudar você vai ter vários comportamentos de gráfico. Então, de maneira indutiva, isso não é interessante. Mas a gente vai fazer x ao cubo para falar do ponto de inflexão, tá bom? Já. Bom, então,
Vamos demonstrar esse resultado aqui rapidinho. Aí a gente fala de ponto de inflexão. Para ponto de inflexão a gente dá um outro exemplo. E aí a gente encerra a aula fazendo um gráfico de uma função em um intervalo fechado e limitado. Alright? Alright. Então vamos lá. Bom, a demonstração desse resultado, ela, já que é uma inspiração no primeiro teorema, o primeiro teorema é esse aqui, né? Eu vou partir dele, tá bom? Esse teorema nos diz que, se a derivada de uma função for positiva, essa função aqui de dentro é crescente. Se a derivada de uma função for negativa, a função lá dentro ela é decrescente. Então vamos lá. Vamos entender, vamos demonstrar A, o B vai do mesmo jeito, tá? Analogamente. É diferente, mas é igual. Vamos pegar a função segunda derivada, tá? Quem é f duas linhas de x? Ela pode ser escrita como a derivada da função derivada em x. Concordam comigo? Sim? Quem é a segunda derivada? É a derivada da derivada. Ok? Então tá bom. Agora, pelo item A, ela tem sinal positivo. Se a derivada de alguém tem sinal positivo, esse alguém é quadro 3. Esse alguém é crescente, né? Se a derivada de alguém tem sinal positivo, esse alguém é crescente. Então, esse alguém aqui é crescente. Vem aqui para a nossa definição aqui do lado. Se a derivada é crescente, a função é côncava para cima. Se a derivada é crescente, a função f é côncava para cima. Se acabou-se. Tudo bom? Tranquilão? Tranquilão. Do mesmo jeito, a gente demonstra a parte de baixo, né? É igual, é diferente, mas é igual. Tá, aí eu te pergunto, meus caros, suponha que tem algum ponto lá no intervalo em que a função segunda derivada, ela se anula, ou que a função segunda derivada não esteja definida, tá? Suponha que tem um camarada desse lá, ok? Esse camarada, ele é um pontinho interessante para a gente, tá? Ele não recebe um nome, mas ele é um pontinho interessante. Só aguarda essa informação. Vamos para uma definição. Aqui eu tenho, lá no intervalo, eu tenho a função pode ser côncava para cima e pode ser côncava para baixo. Entendam que não necessariamente todos os gráficos de função vai ser só côncava para cima ou só côncava para baixo, né? Que nem a função quadrática. Pode mudar. Por exemplo, alguma semelhante à cúbica que vai fazer um troço tipo assim. Não sei que grau é, eu sei que isso aqui é um grau 3, mas ela está flutuandinha ali, tá? Então, ela vem com concavidade voltada para baixo, depois passa a ter concavidade voltada para cima. Então, a concavidade pode mudar ao longo de todo o seu domínio, tá bom? Por isso que são propriedades locais. Eu consigo entender aqui nesse local e aqui nesse local, tá bom? Ok, esse pontinho aqui, em que a função muda de comportamento, ou seja, ela estava com concavidade para baixo, depois passa a ter concavidade voltada para cima, esse pontinho vai receber um nome importante. Esse pontinho é chamado de ponto ou número de inflexão, tá? Então, uma função derivável, um ponto Pzinho, é dito ser ponto de inflexão se a função muda de concavidade nele. Aí você fala assim para mim, fala, professora, mas algebricamente falando, como é que a gente vai identificar esse cara? A gente vai identificar ele fazendo a seguinte coisa. É só você pensar do lado de cá. Se ela vinha com concavidade para cima e em algum ponto passa a ter concavidade voltada para baixo, o candidato a ser ponto de inflexão, inspirado nesse resultado, é exatamente onde a segunda derivada se anula, tá?
O candidato a ser ponto de inflexão é onde a segunda derivada se anula. De novo, o candidato a ser ponto de inflexão é onde a segunda derivada se anula. Por que que ele não é o ponto de inflexão? Você vai ter que certificar. Você vai ter que estudar o sinal da segunda derivada antes daquele ponto e depois daquele ponto. Ok? Se de fato mudar, ok, ele é. Se não, não é. Ok? Por exemplo, por que que você vai ter que se certificar? Função de grau 4. X à quarta. Ok? Primeira derivada. Primeira derivada. Oi? Oi? 4x ao cubo. Ok? Segunda derivada. Segunda derivada. 12x ao quadrado. Ok. Segunda derivada, independente lá do seu domínio, é sempre maior do que zero. Então, quer dizer que ela é sempre côncava para cima. Mas vamos olhar o que que acontece, quais são os pontos em que zeram a segunda derivada. São os pontos em que 2x ao quadrado é igual a zero, né? Ou seja, quando x é igual a zero. Então, quando x é igual a zero, ele é um candidato a ser ponto de inflexão. Okay? Mas ele não é. Porque nele a função segunda derivada, a função não vai mudar de concavidade. Ele seria um candidato, mas ele não é. Ele seria um candidato baseado em quê? Baseado nesse resultado. Ok? Mas ele não é. Por que que ele não é? Porque a segunda derivada não muda de sinal. Tá? Não muda de sinal, vai ser sempre maior que zero. O gráfico dessa função, na verdade, ela é uma parábola mais abertinha, assim, ó. Exatamente isso. Outro camarada interessante é a função cúbica. X ao cubo. F de x igual a x ao cubo. Qual que é a primeira derivada? 3x ao quadrado. Qual que é a segunda derivada? 6x. 6x para x positivo, positivo, para x negativo, negativo, ok? Então tá. Então, f duas linhas de x em zero, vamos olhar quem seriam os candidatos a serem pontos de inflexão. Quem são os candidatos a serem pontos de inflexão? É onde a segunda derivada é igual a zero, certo? Onde a segunda derivada é igual a zero? Quando x é igual a zero. De fato, à direita de zero, a função segunda derivada é positivo. Então, a concavidade é para cima. Para x menor do que zero, a segunda derivada é negativa. Então, a concavidade é para baixo. Ok, então x igual a zero, de fato, mudou de concavidade. Então, ele é ponto de inflexão. Ok? Outra coisa que o x igual a zero é... x igual a zero aqui, ele é ponto de quê? Ponto crítico, não é? Concordam comigo que ele é ponto crítico? Mas ele é ponto de máximo ou de mínimo? Por que que ele não é de máximo nem de mínimo? Porque a primeira derivada não muda de sinal, né? A primeira derivada não muda de sinal. Então, x igual a zero é ponto crítico, mas não é ponto de extremo. Tá? A primeira derivada não mudou de sinal. Esse resultado aqui. Ponto crítico, mas a primeira derivada tem que mudar de sinal nele, para que ele seja ponto de extremo. X igual a zero é ponto crítico, mas como a primeira derivada não muda de sinal, ele não é ponto de extremo, ou seja, ele não é nem máximo nem mínimo. Tá bom? Tá bom. O que mais? E aí a gente amarra esse, né? Se o ponto é de inflexão, ele não pode ser ponto de extremo. Ou seja, se ele é ponto de inflexão, ele não pode ser ponto de máximo ou de mínimo. Tá? De novo, eu preciso ter amarrado que a primeira derivada muda de sinal, para que ele seja ponto extremo. De maneira geral, eu não consigo garantir isso.
ok? Lá em cálculo 2, esse ponto aqui, um ponto que é ponto de inflexão e que é extremo, vai ganhar um nome de ponto de sela. Lá isso vai fazer sentido. Aqui não faz sentido para a gente, tá? No plano isso não faz sentido. Ok? Ok. O que mais? Vamos finalizar então com o teste da segunda derivada. E aí eu faço um gráfico, intervalo fechado. Yes. Pode? Vamos fazer o teste da segunda derivada aqui. E aí, o teste da primeira derivada, ele fazia o quê? Ele pegava um ponto crítico e classificava ele em extremo local. Lembra disso? Pegava um ponto crítico e classificava ele em extremo local. Ok? Ok. E agora, o que eu vou fazer no teste da segunda derivada? A mesma coisa, só que analisando o sinal da segunda derivada. Professora, qual que eu uso? Porque os dois vão chegar na mesma classificação. Professora, qual que eu uso? Quando vocês estiverem fazendo gráfico de função, esse aqui é o que vocês vão usar. Teste da primeira derivada. Por quê? Porque ele já te dá de presente crescimento e decrescimento e os intervalos de crescimento e decrescimento. Ok? Quando vocês estiverem fazendo exercícios de aplicação, e aplicação principalmente exercícios de otimização, que a gente vai ver na semana que vem, para esses resultados é muito mais prático, objetivo e eficiente usar o teste da segunda derivada. Tá? Mas, independente o que vocês usarem, se tiver certo, está certo. Ok? É que de maneira mais sistemática, fica mais claro um para um, o outro para o outro. Tá bom? Só sugestão. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, teste da segunda derivada, e vamos fazer ele junto. Para ele, eu também parto de ponto crítico 2 vezes derivável. Ok. F é 2 vezes derivável. Senão não faz sentido. E x igual a P é ponto crítico. As mesmas retinhas. Pronto. Pensa comigo. Se a segunda derivada em um ponto P, ela tem sinal positivo, ok? Se a segunda derivada tem sinal positivo, vou só raciocinar aqui rapidinho. Massa, lembrei. Lembrei que eu queria falar. Olha só, se a segunda derivada em um ponto tem sinal positivo, certo? Sinal positivo. Vamos pegar x ao quadrado. F duas linhas de x é igual a 2, que é sempre maior do que 0. Se a segunda derivada tem sinal positivo, aquele ponto que é crítico, por exemplo, x igual a 0 aqui, ele é ponto de ponto crítico dessa função. Qual é o ponto crítico de função x ao quadrado? Qual é o ponto crítico de x ao quadrado? X igual a 0. Quando você analisa o sinal da função segunda derivada em x igual a 0, a função segunda derivada tem sinal positivo. X igual a 0 é ponto de mínimo. É um outro jeito de amarrar, tá? É um outro jeito. Antes a gente estava olhando crescimento e decrescimento de função.
próximo do ponto crítico, tá? Agora eu vou olhar a segunda derivada num ponto crítico, ok? O sinal da segunda derivada em um ponto crítico. Primeira derivada, 2x. Ponto crítico aqui, x igual a 0. Quando você faz x igual a 0, na segunda derivada, é sempre maior do que 0, né? Que ela é constante igual a 2. Então, para todo ponto, ela é constante igual a 2, que é sempre positivo. Ok? Então, esse ponto crítico, que é x igual a 0, ele vai ser ponto D mínimo. Então, se a segunda derivada em um ponto crítico for maior do que 0, esse ponto crítico é ponto D mínimo. Só para amarrar de novo, a mesma coisa que eu faço aqui, que é classificar ponto crítico em ponto de extremo, eu vou fazer aqui. Classificar ponto crítico em ponto de extremo. Sacaram? Só que aqui é a partir do sinal da segunda derivada, por isso que é o teste da segunda derivada. Aqui é a partir do sinal da primeira derivada, por isso o teste da primeira derivada. Pegaram? Então tá bom. Vamos lá. Agora, vamos olhar para o sinal da segunda derivada em um ponto crítico, se ele é menor do que 0. Vamos pegar f de x igual a menos x ao quadrado. F' de x é menos 2x. Ponto crítico, x igual a 0. Vamos classificar esse ponto crítico em ponto de máximo ou de mínimo local a partir do sinal da segunda derivada. Segunda derivada aqui é menos 2, que é sempre menor do que 0. Se a segunda derivada é menor do que 0 em um ponto crítico, esse ponto crítico é ponto D máximo. Entenderam o paralelo que eu estou fazendo? É isso. Ponto D máximo. De máximo local. Agora, se a segunda derivada em um ponto crítico é igual a 0, não tenho que concluir. Não há conclusão. É inconcluível. Não há conclusão. Nada se pode dizer sobre esse ponto em que a segunda derivada é igual a 0. Ele é um candidato a ser ponto de inflexão. Mas em relação a ser extremo, eu não posso dizer nada sobre ele. Ok? Ok. Vamos fazer um exemplo? E aí, com esse exemplo, a gente vai fazer um gráfico de uma função. Eu vou dar um algoritmo para vocês, para fazer gráfico de função em intervalo fechado, tá? Aí fica, depois para a próxima aula, a gente tem mais uma teoria para fazer gráfico de função em intervalo qualquer, intervalo aberto, ou seja, na reta toda. E aí depois a gente, isso aí a gente faz na semana que vem, a gente gasta tempo só fazendo isso e aplicação de derivadas, tá? Como a gente amarrou. Vamos lá, eu vou usar esse terceiro quadro para fazer o algoritmo com vocês. E aí a gente vai fazendo junto um exemplo e eu vou completando esse algoritmo, isso de acordo com o que a gente foi fazendo durante as aulas, tá? Da semana passada. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Para funções em intervalos fechados, tudo que a gente tem até agora é suficiente. Ou seja, eu só precisava entender pontos de máximo e de mínimo em intervalo fechado, aula passada, crescimento e decrescimento de função, aula passada, concavidade da função, essa aula, ponto de inflexão, essa aula. Isso é suficiente em intervalo fechado. Em intervalo aberto, eu preciso ter domínio, eu preciso ter controle sobre o seu domínio nos infinitos, tá?
E isso a gente não tem até agora. A gente precisa de um outro maquinário para entender o comportamento de função no infinito, ou próximo a algum ponto que não esteja no domínio. Tá? Por isso que a gente precisa das novas ferramentas, que serão assíntotas verticais e horizontais. Tá? Então a gente precisa desse comportamento. Próxima aula. Mas para intervalo fechado, ela está fechadinha aqui, né? Se eu entendi aqui nesse intervalinho, eu entendi toda ela, ok? Então tá bom. Gráficos. Intervalo fechado. Então eu te dou uma função definida em um intervalo fechado AB, pelo menos uma vez derivável, que eu quero ela suave. Ok. Em geral, a primeira coisa que a gente faz, é estabelecer o nosso ambiente de estudo. Ou seja, para funções é o domínio, né? Mas o domínio dessa está bem estabelecido, né? Que é o domínio no intervalo fechado. Então, ok, bota aí o domínio que é no intervalo fechado. É esse intervalo fechado. Sucesso. Mas eu já vou fazer mais algumas coisas nessa etapa. Eu vou entender o que equivale a função nos extremos, ok? Nos extremos do intervalo. Achar as raízes da função, ou seja, onde ela toca o eixo AX. E eu tenho que achar também onde ela toca o eixo AY. Ok? Eu preciso, então, de 4 pontinhos fundamentais nesse momento. O que equivale à função nos extremos e quais são as raízes, tanto no eixo, as raízes em OX e onde ela toca no eixo AY. Okay? São pontos fundamentais para mim nesse momento. Já vou lá para o quadro 3 e vou pegar já uma funçãozinha e aí a gente já começa a analisar tudo isso junto, tá? Vamos fazendo isso paralelo. Eu não sei se vocês sabem, mas algoritmo é como se fosse uma receitinha de bolo. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Alguns provavelmente sim, mas às vezes nem todos. Então é como se fosse uma receitinha de bolo. É executar cada um desses passos e nessa sequência, tá? Eu preciso do anterior para executar o próximo, ok? Eles estão correlacionados. Então, por isso que a gente chama de algoritmo. O primeiro algoritmo que vocês viram na vida, provavelmente, foi o algoritmo da divisão, né? O algoritmo da divisão de Euclides, como é que você divide 2 números, né? Lá para decimal, enfim. Aquilo ali também é um algoritmo. Beleza, o exercício / exemplo é... fazer o gráfico da função x ao cubo menos 3x ao quadrado no intervalo de -1 até 4. Ok? Quero fazer o gráfico dessa função nesse intervalo. Primeira coisa, pelo quadro 3, primeira coisa que eu preciso é quadro 3. Pelo quadro 3, mostra lá para eles, por favor. Isso. Preciso de quê? Qual é o domínio dessa função? Intervalo fechado de -1 até 4. Nossa. Aqui, ó. Aqui. Beleza. Vou conter-me. E aí, agora que eu faço? Quadro 3. Achar a função nos extremos dos intervalos do intervalo e achar as raízes da função
e achar os pontos de toque no eixo Y, não é isso? Sim? Ok. Reagir, gás nobre. Vamos lá. Então, quem é f menos 1? É menos 1 ao cubo, que é menos 1, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 3, menos 3, com menos 1, menos 4, certo? Preciso fazer essas continhas ou pode fazer direto? Vocês fazem isso depois, tá bom? Então tá bom. O f de 4, que daí a gente já vai dar uma aceleradinha. F de 4 vai dar 16. F de 0, quando eu faço x igual a 0, dá quantos? Milhão? Ah, que bom. 0. E vamos achar as raízes dessa função, certo? Isso aqui é achar as raízes. Como é que a gente acha as raízes de uma função? Coloca ela, x ao cubo menos 3x ao quadrado, é fazer isso igual a 0, né? Ok? Tem alguma coisa aí em comum que dá para colocar em evidência? X quadrado. Bota x ao quadrado em evidência, fica x menos 3 e se acabou-se, né? Um comentário. Nada muito relevante aqui no nosso trabalho, mas é um comentário. Grau 3 me diz que ele vai ter no máximo 3 raízes reais. Okay. Aqui a gente achou 2 raízes reais distintas. Esse 2 aqui está dizendo que 0 é uma raiz de multiplicidade 2. 0 tem multiplicidade algébrica 2. Quem está vendo álgebra linear, vai ver polinômio característico, essas coisas, vai ver muito disso. Diferença entre multiplicidade algébrica e multiplicidade geométrica. A gente não vai mudar nada. As raízes disso aqui para a gente vai ser 0 e 3 e acabou-se. Tá bom? Ok. Então, é x igual a 0 e x igual a 3. Tá. E aqui eu vou colocar f de 0 igual a 0, que era o que a gente já tinha. Fechou. Temos a nossa primeira parte. Segunda parte. Simprão, né? Vocês vão ver, cara, que assim, agora fazer gráfico é só juntar tudo que a gente já tem em mãos, tá? De maneira eficiente e organizada. Mas a gente já tem a teoria para isso, ok? Pelo menos em intervalo fechado. Massa. Segundo passo, se eu já extrair tudo que eu poderia extrair da função inicial, eu vou partir para a sua derivada, tá? Então, o próximo passo vem derivar. Então, a gente vem e deriva a função. Ok? Quando a gente deriva a função, de imediato, como o intervalo ele é fechado, a gente já vai ter que o domínio dela vai ser o aberto. Lembra por que o intervalo é aberto? Lembra? A função é derivável, o intervalo dela vai ser aberto. Ok. Aqui, isso aqui não vai fazer muito sentido. Mas quando a gente falar de funções em domínios quaisquer, isso aqui vai ser fundamental. Tá bom? Vai ser fundamental. Agora, isso aqui pode ser muito relevante, muito sem motivo, mas depois vai ser muito fundamental. Então, a gente já vai absorvendo o que for necessário para depois só ter continuidade. Bora lá. Então, o segundo passo é derivar, né? Então, bora derivar essa belezura. Qual é a derivada dessa função? Três x ao quadrado. Hã? 6x. Muito que bom. O domínio dela é o aberto. Ok. Agora, já que eu comecei a analisar a derivada, eu vou extrair todas as informações que a função derivada pode me dar. Quais são as informações? Primeiro, intervalo de crescimento e decrescimento. Segundo, pontos críticos, né? Classificar os pontos críticos em pontos de extremo, de máximo e de mínimo, ok? E aí, fechou-se, não é isso? Não, tá bom. Então, o próximo passo é exatamente isso. E lembra que eu analiso o crescimento e decrescimento de função próximo de ponto crítico, né?
Então, o terceiro passo para mim vem ponto crítico. Vou achar quem são os pontos críticos. Quarto passo, crescimento e decrescimento. Da função. E já acho também pontos de máximo e de mínimo. Tá? Porque isso aqui tudo eu já ganho de presente de uma vez só. Tá bom? Então tá bom. Então vamos achar os pontos críticos, crescimento e decrescimento daquela nossa função. 3. Quem são os pontos críticos dessa função? Como é que eu acho? Onde a primeira derivada é 0. Por que que é suficiente? Porque não existem pontos que a função derivada não esteja definida, que não sejam pontos do domínio, a não ser os extremos, né? Ok? Ok. Porque os extremos nunca vão ser ponto crítico, né? A gente já sabe disso. Beleza. Vamos analisar, então, o zero dessa função. É analisar onde que 3x² menos 6x é igual a 0. Tem fator comum em evidência aí? 3x. Aqui sobra x menos 2. Isso que eu estou falando de fator comum em evidência, quem não sacou isso, pode resolver por Bhaskara. De verdade, não tem problema não, tá? Porque isso aqui é uma função quadrática. Se eu quero achar as raízes, Bhaskara. É que sempre pode ser que existam estratégias mais rápidas, simples e que serão eficientes tanto quanto, tá? Usa aqui para você for mais confortável, ok? Beleza, então quem são os pontos críticos? Bom, primeira coisa, esses são os zeros da função derivada, né? Os zeros da função derivada são pontos do domínio? Primeira pergunta. X igual a 0 é um ponto do domínio? X igual a 2 é um ponto do domínio? Sim. Então, eles de fato são pontos críticos, tá? Porque ponto crítico, antes de qualquer coisa, tem que ser ponto do domínio. Tá bom? Senão, não faz sentido. Ele só vai ser o zero da derivada. Sacou a delicadezinha? Sacou? Beleza. Então, os pontos críticos são 0 e 2. Ok. Terceiro, quadro 3, crescimento e decrescimento de função. Pontos de máximo e pontos de mínimo. Aqui, pontos de máximo e pontos de mínimo, a gente já sabe fazer desde a aula passada, né? Que a gente fazia o quê? Pegava a f nos extremos, a f nos pontos críticos e comparava entre eles, certo? Sim? Sim. Só que agora a gente pode ser que tenham pontos críticos, como esse intervalo é fechado, todo ponto crítico é ponto de extremo. Como o intervalo é fechado, todo ponto crítico é ponto de extremo. Tá? Então, todo ponto crítico, intervalo fechado, vai ser máximo ou mínimo local. Então, aqui a gente precisa ter uma sutilezinha maior. Tá bom? Qual que é essa sutilezinha? Eu vou juntar o teste da primeira derivada com essa análise de pontos de máximo e pontos de mínimo que eu já tinha. Beleza? Vamos lá. Crescimento e decrescimento. Até o que eu vou fazer neste exato momento, em intervalo fechado e aberto, é a mesma coisa. Quando for mudar, eu falo para vocês, tá bom? Quando acrescentar alguma coisa por ser intervalo fechado, eu falo para vocês. Para eu achar crescimento e decrescimento, eu vou estudar o sinal da primeira derivada, não é isso? Sim? Então, da primeira, perdão. Então, essa daqui é a primeira derivada. Vamos analisar o sinal dela.
Aqui dá para fazer de vários jeitos, né? Sinal da primeira derivada. Eu quero analisar o sinal do produto. Concordam comigo? É o sinal desse produto, ok? Quero saber quanto que esse produto é maior do que zero, quanto que ele é menor do que zero. Para isso, analisar o produto é analisar cada um deles, depois fazer o produto entre eles, ok? Quando o sinal entre eles é diferente, ela é menor do que zero. Quando o sinal entre eles é igual, ela é maior do que zero, certo? É positivo ou negativo. Então, eu pego essa função, picoto ela nas suas raízes aqui, ok? E x menos 2. Por fim, vai me dar o sinal da função derivada. Concluímos o sinal da função f. Crescimento, decrescimento. Nessa retinha, você já vem e coloca o intervalo que é fechado, de menos 1 até 4. Menos 1 até 4. Massa. Aqui é aberto. E aí, quem mais vocês colocam? Coloca todos os pontos críticos, tá? Quem são os pontos críticos? 0 e 2. Então, vem aqui e coloca x igual a 0. 0 e 2. 0. Isso aqui a gente fez na semana retrasada, quando vocês analisaram. Eu acho que na lista de exercícios tinha, ou na de equipe de monitoria, enfim. Quem não estiver tão familiarizado, por favor, vá atrás com os monitores também, tá? Agora, vamos estudar o sinal de cada uma delas, para a gente concluir o sinal do produto, para depois a gente concluir o sinal da função. Ok? Crescimento e decrescimento. Então, vem comigo. Se o x é maior do que zero, 3x é positivo. Então, se estiver menor do que zero, é negativo. Simples assim. Tá? Quando o x for tipo 3, ou seja, maior do que 2, isso aqui é positivo. Então, aqui é positivo. Quando o x for tipo 1, isso aqui é... Então, isso aqui vem menos. Tranquilo? Agora, eu quero da função f'. F' é exatamente o produto entre essas duas. Menos com menos. Mais com menos. Mais com mais. Se a função derivada é positiva, a função f é crescente. Se a função derivada é negativa, a função f é... Se a função f é positiva, se a função derivada é positiva, a função f é... Teste da primeira derivada. X igual a 0 vai ser ponto D, máximo local. X igual a 2 vai ser ponto D, mínimo local. Falta analisar o que acontece nos extremos, né? Então, eu vou ter que comparar eles. Então, aqui eu já tenho crescimento e decrescimento, mas eu não consigo concluir tudo sobre os extremos de serem máximo ou mínimo local. Ok? Ok. Tranquilo? Aula passada é isso. É isso. Deixa eu escrever. Então, a f cresce onde? De menos 1 aberto até 0. Depois, de 2 aberto até 4. Tudo aberto. F decresce onde? De 0 até 2 e só, né? Crescimento e decrescimento, tá aí. Tá faltando classificar os pontos críticos, né? Os pontos críticos a gente já classificou. O 0 e o 2, beleza. Agora eu preciso saber dos pontos menos 1 e 4, ok? Para isso, eu vou ter que usar aquele método do intervalo fechado. Vocês lembram? Que o método do intervalo fechado da aula passada, ele classificava os pontos em extremo. O que ele fazia?
pegava a f nos extremos, comparava com a f nos pontos críticos, o maior dos maiores do mundo era ponto de máximo, o maior dos menores do mundo, o menor dos menores do mundo era o ponto de mínimo. Lembra disso? Okay. Porque eu vou ter que juntar essa informação dentro do intervalo com aquela informação, tá? Ok. Deixa eu apagar aqui. Método intervalo fechado. Eu pegava a f nos extremos, a f nos pontos críticos, e aí eu comparava entre eles, né? F de menos 1 ali, quanto que dá? F de 4 dá? F de 0 a gente já fez ali embaixo também, que dá 0. E F de 2, para a gente não ficar gastando tempo, F de 2 é igual a F de menos 1. Ok? Quem é o menor dos mundos? Menos 4. Então, F de menos 1, que é igual a F de 2, é menor estrito, né? Não é menor igual, do que F de 0, que é menor do que F de 4. Então, F de 4, que é o maior de todos, ele é o máximo global. F de 4 vai ser o máximo global, ok? F de menos 1 é igual ao F de 2, e F de 2 para a gente é mínimo, então os dois são mínimos, o menos 1 e o 2 é mínimo, ok? Sim? E o F de 0, que era máximo, continua sendo máximo. Sacaram? É que agora eu só tenho que jogar com as informações que eu tenho nos extremos do intervalo. Tá? Eu entendo o que acontece dentro do intervalo, agora eu preciso saber o que acontece nos extremos, comparar isso. Ok? Tá bom. Então, para concluir, quem é ponto de máximo? Ponto de máximo é o 0. E quem mais? Ponto de máximo, o outro é o 4. Ok? E o ponto de mínimo, sendo que esse aqui é o global. E o ponto de mínimo é menos 1 e 2. Menos 1 e 2, e aí já vai todo mundo. Menos 1 e 2. Tá claro isso? Tá claro? Eu preciso analisar o que até aqui eu consigo dentro do intervalo as informações. Mas eu preciso comparar com o que acontece nos extremos do intervalo. Por isso que eu preciso dessa análise também. Tá joia? Então tá bom. Então fechou. E agora? E agora é o próximo passo. A primeira derivada deu tudo que a gente precisava. Tem mais nada que ela pode nos dar de informação, mais nada. Então, a gente vai para a segunda derivada, não é isso? Se a primeira derivada já contou tudo, vamos para a segunda derivada. Então, agora a gente deriva de novo. Agora não faz sentido, mas achar o domínio também da segunda derivada é importante. A segunda derivada, a primeira coisa que a gente investiga nela são os candidatos a serem pontos de inflexão. Lembra que os candidatos, eles só serão verificados, os candidatos são os camaradas que primeiro a gente vai olhar onde a segunda derivada é igual a 0, certo? Mas onde a segunda derivada é igual a 0 não quer dizer que ele é um ponto de inflexão.
Então, para isso, a gente precisa certificar estudando a segunda derivada. E aí a gente acha a concavidade. Se ela mudar de concavidade nesse ponto, aquele candidato ele é ponto de inflexão. Então, aqui primeiro são os candidatos a pontos de inflexão. Vou pôr assim, PI, pontos de inflexão. Depois vem concavidade. E aí a gente se certifica dos pontos de inflexão. Ok? Por fim, não menos importante, a gente junta tudo isso e faz o gráfico. E aí se acabou-se. Bora então? Então, bora. Etapa 5. O que a gente faz na etapa 5? O que a gente faz na etapa 5? Deriva função derivada. Então, a gente tem que derivar essa belezinha, né? Ok. Quem é a derivada dessa belezinha aí? Oi? Hã? Aham. Tá bom. O domínio dela é igual ao domínio da função primeira derivada. Segunda derivada está aqui. Agora a gente vai achar os candidatos a serem pontos de inflexão. Quem são os candidatos a pontos de inflexão? São os camaradas em que a segunda derivada é igual a zero, ok? Quem são os camaradas em que a segunda derivada é igual a zero? É quando 6x menos 6 é igual a zero. Quando que 6x menos 6 é igual a zero? Quando x é igual a 1. Então, esse aqui é meu candidato. O que eu vou fazer agora? Próximo de 1, eu vou estudar o sinal da segunda derivada, não é isso? Se a segunda derivada próxima de 1 mudar, então, se o sinal dela mudar, ele é ponto de inflexão. Não é isso? Então, eu quero achar a concavidade e me certificar dos pontos de inflexão. Como é que você acha a concavidade? Quando eu faço o estudo da segunda derivada, não é? Quando eu faço o estudo da segunda derivada. Como é que a gente faz o estudo da segunda derivada? Bom, você pode fazer de várias maneiras. Eu vou fazer uma que vai ser bem simprona, tá? Por exemplo, a segunda derivada é 6x menos 6, não é isso? Quem é a raiz dela é x igual a 1, que já está aqui. Isso aqui é uma reta, vocês concordam comigo? É uma reta e ela é crescente, não é? Sim? Ela vai ser, não sei como, mas ela vai ter um comportamento assim. Se é x igual a 1, vai cruzar aqui, concorda comigo? Se eu estou pensando que isso aqui é o eixo AX, isso aqui é o eixo AY, quem está aqui para cima é positivo e quem está aqui para baixo é negativo, não é isso? Então, a esquerda de 1, ela tem sinal negativo, e a direita de 1, ela tem sinal positivo. Isso aqui é a F duas linhas. Então, na F, o que isso está me produzindo? Na F quer dizer que se a segunda derivada tem sinal negativo, a F é côncava para baixo. Se a segunda derivada tem sinal positivo, a F é côncava para x igual a 1. Mudou a concavidade, não mudou? Então, x igual a 1, ele é ponto crítico. Ponto de inflexão, perdão. Ok? Então, ponto de inflexão, de fato, é o 1. E a F é côncava para baixo, onde? Ela vem côncava para baixo até menos 1, né? Então, é do intervalo de menos 1 até 1, não é isso?
Que o intervalo onde ela está definida é só de -1 até 4, né? Certo? Se ela vai mudar de concavidade só a partir do 1, então ela vem com concavidade para baixo. Se ela vem com concavidade para baixo, ela vem de -1 até 1. E aí, de 1 até 4, F é côncava para cima. Acabou. Matou tudo. Vamos fazer o gráfico? Parte mais legal. Bora lá. Terminar esse negócio. Agora que vocês estão entendendo, é isso? Não é possível. Não é possível, Brasil. Que delay, que delay. Vamos lá, vamos pegar todas as informações que a gente tem. Eu tenho o F de -1, F de 4. Ai, Jesus amado, vai dar. Eu não estou querendo fazer nesse canto aqui, ele está muito ruim. Está péssimo isso aqui. Pode apagar o gráfico, esse bichinho aqui? Pode. Então, vamos lá. Porque daí a gente junta todas as informações que já estão no gráfico e, enfim. Então, vamos lá, a escala vai ser tipo 1, 2, 3, 4. É de -1 até 4, né? Lasqueira. Um bocadinho para cá. É isso, é olho de Tandera que vai rolar. O valor máximo assumido, 16, lá no negócio, lá no lonjão. Aqui vai ser o dobro, tá? Aqui cada risquinho vale 2, ok? É escala perturbada, senão não vai rolar não. Beleza, aqui vem 2, 2, 4, 6, ok. Então vamos lá, quadro 1, vocês vão me falando para não ficar pipocando daqui para lá. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho F de -1, que vale quantos milhão? Não ouvi? -4. Então, eu venho aqui e coloco -4. Ok, é daqui que nasce meu gráfico. O que mais que eu tenho? F de 4, que vale 16. Viu por que a escala tem que ser dobrada? Senão, não ia, não. Eu ia ficar fazendo esse pontinho até amanhã. Ok. O que mais? F de 0. 0. O que mais? Tem raízes? Qual? 0 e 3. 3, pronto. Ok? Se 0 e 3 são raízes, então ela vai cruzar aqui, não é isso? Ok? Ok. Então, esses são pontinhos da minha função. Sucesso? Sucesso. Lá dos meus pontos críticos, o que eu tenho de ponto crítico? O 0 já está aqui e o 2, 1, 2. O que é F de 2? F de 2 é -4. Então, vem aqui para baixo. O que mais? Aí já dá, né? Aí já dá. Por que já dá? Quadro 1. Bora para o quadro 1. A função nasce em -1, ela vem crescendo até 0, com concavidade voltada para
baixo. Nasce do 1, com concavidade para baixo, vem crescendo. Certo? Ela continua com concavidade para baixo, até 1, certo? Mas agora ela vem decrescendo até 2, não é isso? Até 2. Ok, calma. Muita calma nessa hora. Vai ser um troço tipo esse, mas vamos nos certificar. X igual a 1 é ponto de inflexão. Então, ela vai mudar de concavidade aí. Vai vir decrescendo, mas ela vai deixar de ser côncava para baixo e passar a ser côncava para cima, não é isso? Então, para x igual a 1, vocês querem chutar lá o que é o valor para x igual a 1? Para x igual a 1 vale menos 2, né? Nesse caso aqui compensa colocar, nem sempre compensa. X igual a 1, ela vale menos 2. Aqui. Então, ela vem assim. Ok. Percebam que ela mudou de concavidade aqui? Okay. Aqui, isso aqui, e x igual a 0 é ponto de máximo, local. Tá rolando, né? Tá rolando. X igual a 2, o que ela faz a partir de x igual a 2? Ela vem crescendo, com concavidade voltada para cima, ok? Mas ela vai passar por aqui, né? Porque isso aqui é uma raiz. Então, ela cresce. Ok? X igual a 3 é ponto, não tem ponto crítico, não é nada, né? X igual a 3 só é uma raiz. Então, acabou, né? Esse é o gráfico dessa função. Ok? Porque de 2 até 4, de x igual a 2 até 4, ela só cresce, com concavidade voltada para cima. Acabou. Difícil isso? Juntar as informações é difícil? Mas tá bom, então, quarta-feira, a gente já sabe fazer gráfico de funções em intervalos fechados. Nas notas dos professores eu faço vários, tá? Dá uma olhada. Na quarta-feira, então, eu vou dar a teoria que a gente precisa para fazer gráficos em domínios quaisquer, ok? E aí, na segunda-feira, eu venho amarrando, a gente começa a fazer gráfico junto. Na quarta-feira, eu dou aplicação de derivada, tá? E aí, a gente já vai fazer exercício junto nisso. E aí, a outra semana é só de revisão para a prova, tá? Estamos a 2 semanas das provas, da prova. Fiquem atentos. Beijo e abraço, fiquem bem. Até quarta-feira.